Fala, pequeno tecladista, tudo bem com vocês aí? Aqui quem vos fala é o professor Elvis Chaves, o seu professor de música. É um grande prazer tê-lo aqui no meu canal, tá certo? Seja bem-vindo. Bem, nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de teoria musical, tá? Como todos já sabem, eu utilizo os livros da professora Hannelore Butcher. Se você quiser adquirir esses livros, é só dar uma olhadinha na descrição aqui desse vídeo. Lá você vai encontrar um site da professora onde você pode fazer os pedidos, tá certo? Eu gostaria muito de destacar que esses livros são muito bons, principalmente para quem está começando, tá certo? Bem, hoje nós vamos falar sobre o volume 3, o capítulo 4, que fala sobre graus da escala. Antes da gente começar, eu gostaria de solicitar que você, gentilmente, deixasse o seu legal, tá certo? Fizesse a inscrição no canal, por que não? Ligue o sininho para que você seja notificado, tá certo? Compartilhe os vídeos aí do professor com seus amigos, o pessoal que estuda junto com você. Eu acredito que esse trabalho ele é de grande relevância, né, para a sua formação musical. Mas vamos lá, que o que interessa é estudar, é isso? Então eu vou aqui mostrar para vocês o livro, tá? E o capítulo, e vamos dar início à nossa aula de hoje. Pois bem, o livro é esse aí, tá certo? O volume 3 é o livrinho da capinha amarela, tá? E vamos falar sobre o capítulo número 4, esse capítulo aí que está aparecendo na telinha, seria deixa eu ver aqui, a página 29. Então, para você que tem o livro, não esqueça de abrir o seu livro de teoria na página 29, lembrando que é o volume 3, tá certo? O capítulo 4, tá aí, ó, graus da escala. O que são graus da escala, né? Bem, isso é um assunto bem importante, e ele tem muito a ver, ele tem muita referência com aquela história de que as pessoas tocam de ouvido e qual é o próximo acorde que eu vou utilizar. Bem, teoricamente, isso pode ser explicado, isso pode ser entendido. E o início dessa explicação está aí no grau da escala. Bem, essa lição ela não vai te dar, claro, todas as respostas referentes a isso. Mas aqui é o começo, tá? Vamos lá, vamos estudar. O que é grau da escala? Cada nota da escala, ela recebe um número. E esse número vai determinar a posição da nota, né, dentro da escala. Como assim? Esse número corresponde ao lugar que a nota ocupa na escala, que é chamado o quê? Grau da escala. Se você olhar aqui na escadinha, você vai perceber, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, o Dó, logo no primeiro degrau, né? E ele é chamado de primeiro grau. Em seguida, nós temos o Ré, segundo grau, o Mi, terceiro grau, o Fá, quarto grau e assim por diante, né? A primeira nota da escala é identificada com o algarismo 1, e veja que é um numeral romano. E é importante que você saiba disso. Cuidado nas provas, cuidado nos concursos aí que você for fazer. Se for pedido para que você represente, né, os graus da escala, cuidado para não usar números, tá? 1, 2, 3, você vai ter que usar algarismo romano, tá? Os algarismos romanos são usados para indicar o grau, tá? Bem, eu acredito que ficou bem claro nessa parte aqui, a introdução, né? Para quem já estudou escala e conhece algumas escalas, o que é que nós estamos lhe dizendo? Que cada nota dentro de uma escala, ela recebe um número, certo? Que é referente à posição dessa nota dentro da escala. Então, se por exemplo eu estiver na escala de Dó maior, as notas vão assumir uma sequência, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Dó é o primeiro grau, o Ré é o segundo grau, o Mi é o terceiro grau, o Fá é o quarto grau, o Sol é o quinto grau. Se eu estiver na escala de Sol maior, aí já mudou tudo. Sol passa a ser a primeira nota. Então veja, Sol é o primeiro grau, Lá é o segundo grau, Si é o terceiro grau e assim por diante. Se você for relacionar as escalas, você vai perceber que eu tenho aqui Dó e Sol. A escala de Dó, o Sol é o quinto grau. Ou seja, ela possui uma posição diferente, portanto, uma função diferente. Já na escala de Sol, a nota Sol, ela é o primeiro grau. Ou seja, ela tem a função de tônica, que é o que nós vamos ver agora. O que é tônica? Bem, tônica é o nome do primeiro grau. Tá aqui, ó. Acompanha aí, tá? Primeiro grau da escala. É a nota que dá o tom.
é a nota de referência, é a nota mais importante. Por isso, quando alguém vai cantar ou tocar em grupo, né, o músico sempre pergunta, né, qual é o tom? Aí a pessoa responde, é sol maior, por exemplo. Os músicos que vão acompanhar ficam então sabendo qual é a escala de referência, né? No caso aqui vai ser sol maior, e eles não desafinam, né? Porque eles sabem quais são as notas que vão ser usadas naquela música. Cada grau da escala maior recebe um nome. Isso aqui é outra coisa importante. Veja só, a gente está caminhando na explicação de algo que muita gente corre atrás, que é aquela questão de adivinhar, né? Adivinhar quais são os sons. Bem, muita gente que toca em grupo faz isso com muita facilidade, faz isso pela percepção. E a gente pensa assim, todo mundo deveria saber fazer isso, né? Deveria ter condição de fazer isso. Mas o fato é que, assim, a maioria não percebe, não consegue identificar os sons. Então, estudando esse assunto, usando um pouco de matemática e lógica, e usando também os intervalos, você acaba começando a perceber que uma música começa numa tônica, num dó, por exemplo, e à medida que os acordes vão mudando, você vai notar que o baixo, ou que os sons eles vão dando saltos, né? E esses saltos eles são grandes, são pequenos, são maiores, são menores, e eles são, digamos assim, medidos pelos graus da escala. Então, em pouco tempo treinando isso e sabendo disso, você vai sair de uma tônica, você vai estar ouvindo a música e vai perceber que foi para uma quarta, ou seja, foi para o quarto grau. Depois foi para a quinta, o quinto grau, né? Voltou para a tônica. E você começa a desvendar isso. Então, saber o nome dos graus, saber os graus de cada escala, ajuda bastante a quem não consegue perceber. E aqui a gente tem o nome dos graus da escala, que são também as funções de cada grau, que nós não vamos estudar agora. Veja, nós não vamos estudar função. Agora nós estamos estudando os nomes, a gente está conhecendo os nomes. O primeiro grau de uma escala é a tônica. O segundo grau, supertônica. O terceiro grau, mediante. O quarto grau, subdominante. O quinto grau, dominante. O sexto grau, superdominante. O sétimo grau, sensível. É de extrema importância que você memorize, que você aprenda isso. Eu não sei se você percebeu que o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, eles estão em caixa alta, estão em letras maiúsculas, porque eles são os graus mais usados. Eles são os graus mais importantes da escala. Então, é importante que você saiba disso também. Ela vai dizer isso aqui na próxima página, tá? Estamos na página 30. Você que está acompanhando aí com o livro, é só virar a página. É claro que alguns graus são mais usados do que outros. Com o tempo, você vai saber o motivo disso, você vai saber por quê. A gente vai estudar isso mais à frente. Os graus mais usados são a tônica, a dominante e a superdominante. Nessa ordem, tá? O que é mais usado? A tônica, a dominante, o quinto grau, né? E a subdominante, melhor dizendo. Eu acho que eu falei superdominante antes, mas é subdominante, é o quarto grau. Agora a gente vai falar um pouco sobre sistema tonal. O que é a tonalidade em si? Na verdade, é um termo que a gente não escuta diariamente, mas a gente usa diariamente. Nas partituras, quando você vai ler uma cifra, quando você vai tocar em grupo, na igreja ou no bar ali na esquina, você vai estar usando um sistema tonal o tempo todo. E o que é um sistema tonal? A escala maior também é chamada de escala tonal maior. Existe, e você vai estudar brevemente, a escala tonal menor. Então, existem dois sistemas, um sistema tonal maior e um sistema tonal menor. Nós não vamos abordar nenhum dos dois agora. A gente está trabalhando com o conceito. Quando se usa a palavra tonal, significa que existe uma nota de referência, que é a tônica, como eu disse antes. E que as outras notas desempenham seu papel na música em função do primeiro grau, ou da tônica. Então você vai perceber que tudo gira em torno daquela nota principal. Quando alguém diz, essa música está em dó maior, você vai perceber que as frases elas se desenvolvem e cooperam, né, para que tudo finalize em quê? Em dó. Quando eu falo dó, eu geralmente estou falando no acorde de dó, não necessariamente na nota dó. Uma música pode terminar em qualquer grau da escala, certo? Mas muito provavelmente a preferência é que se termine na nota dó, para que você tenha um fechamento
consonante, um fechamento que te dê a ideia de repouso. Se a escala é de Sol maior, a tônica é o Sol. O terceiro grau é Si, o quinto grau é Ré. Quem manda na escala é o Sol. Grosseiramente falando, a gente diz que quem manda é o Sol. Se a escala é Fá, a tônica é Fá, o quarto grau é Si bemol. Opa, Si bemol, aí vem aquele conhecimento das escalas. Lembre-se, nós no passado estudamos a escala de Dó. Primeiro a gente estudou a formação da escala maior, a formação da escala menor ainda não. Ao estudar a formação das escalas maiores, nós vimos Dó, nós vimos Sol e nós vimos Fá. E a gente viu aqui que a escala de Sol, ela tem, por exemplo, um Fá sustenido. E a escala de Si bemol, a escala de Si bemol não, desculpe, a escala de Fá, ela tem um Si bemol. Continuando aqui, o quarto grau é Si bemol, que estamos em Fá maior. E o quinto grau é Dó. Olha só que interessante. Na escala de Fá, se você contar, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ó, Dó é o quinto grau. Tem função dominante. Como assim, professor? Como é que você sabe? O que é isso? Olha, volta aqui no quadro. Aí você vai ver o quê? Que o quinto grau se chama dominante. Então, se eu estou na escala de Fá e preciso saber qual é a função do Dó, Dó não. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ó, quinto grau. Dó aqui é dominante, né? Tem função dissonante. A gente vai estudar isso mais para frente, tá certo? Consonância e dissonância. Bem, sobre o sistema tonal, o que é que a gente precisa destacar? Está em vigor há mais de 4... Opa, desculpa aqui, bate. Está em vigor há mais de 4 séculos, ou seja, 400 anos, faz muito tempo. Né? É a base da nossa escala ocidental. Como assim? Da nossa escala não, da nossa música. Eu li errado. Da escala também. Isso quer dizer que tudo que se produz hoje em dia está baseado nesse sistema tonal. Tá? Você não vai encontrar muita coisa diferente. O que você encontrar diferente, na verdade, são variações desse sistema tonal. Ou seja, esse sistema tonal é a base. Você não consegue construir ou entender outra coisa se você não compreender o sistema tonal que nós estamos estudando. Caracteriza-se por criar tensão no quinto grau e resolver no primeiro grau. Bem, se você já toca há algum tempo, principalmente músicas que estão em Dó maior, você vai perceber que a música começa em Dó, ela vai se desenvolver, aí tem um Sol maior e de repente vem um Dó. Veja, o Sol aqui é quinto grau de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Função dominante. E a função dominante, ela tem uma função de tensão, uma função de movimento. Ou seja, aquilo precisa ser resolvido. E essa resolução é feita aonde? Na tônica, que vai ser Dó. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou chamar uma partitura para a gente olhar alguns exemplos, tá certo? E é o seguinte. Pois bem, olha aí. Vamos analisar essa música aqui. É o Luar do Sertão. Bem rapidamente. Você vai notar que essa música está em Dó maior, tá? Ó, a armadura dela aqui não tem nada, tá vendo? Isso é um grande indício de que a música está em Dó maior. Ela começa em Dó. Sol, Dó, Ré, Mi, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Acho que eu fiz muito grave. Eu não peguei nenhuma nota de referência. Mas veja, a gente começa com Sol, Dó. Aí aparece o acorde de Dó. Aqui nós temos um acorde da tônica, o acorde do primeiro grau. Ré, Mi, Ré, Fá. Aí aqui há uma troca de acorde, né? Nós passamos para um acorde do quarto grau, que é um acorde subdominante. É um acorde que dá a ideia de movimento. Em seguida, a gente vai e chega aqui, ó, no Sol. A música nos pede a troca para Sol. E esse Sol é o acorde do quinto grau. Aqui, quinto grau. E é um acorde dominante. Esse acorde ele dá uma ideia de tensão. Então, se você já tocou essa música, ou se não teve oportunidade, tenta tocar essa música e procura ouvir o efeito que esse acorde dá. Quando você bota esse acorde, cria-se uma tensão, cria-se uma vontade de conclusão. Você tem que sair desse Sol. Esse Sol está pedindo alguma coisa diferente. Ele está te pedindo, essa sensação que você sente, é a sensação de conclusão. É o que nós chamamos de consonância. Então, o próximo acorde tem que ser um acorde que resolva essa tensão. E como a nossa lição disse anteriormente, se você parar aqui, ó, a gente estava analisando aqui, ó, caracteriza-se por criar tensão
quinto grau e resolver aonde? No primeiro grau. Então, muito provavelmente, depois daquele sol, qual é o acorde que nós vamos ter? Nós vamos ter o acorde de Dó maior, que é justamente o acorde do primeiro grau, é o acorde de resolução. Ele vai me dar a ideia de repouso. Outra musiquinha aqui que a gente pode usar, Long, Long Ago, eu acho que é assim que pronuncia. Meu inglês não é muito legal. Mas, enfim. Aqui você tem, ó, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Bem, nós temos 3 acordes aqui, né? 2 acordes, na verdade. O primeiro, que é o próprio Dó. Em seguida, nós temos o Sol. Se você não conhece a música, toque. É tocando que você percebe. Então, você vai ver que, ao chegar aqui nessa parte, novamente cria-se uma tensão, cria-se uma vontade de sair daí. Tem que ser resolvido. E essa resolução, geralmente, é como? Vamos ver, ó. Cria uma tensão aonde? No quinto grau. E se resolve aonde? No primeiro grau. Então, qual é o acorde que vai vir? O Dó. Então, você vai ver que numa musiquinha como essa, né, a música ela vai acontecendo, ela vai se desenvolvendo, e no final das frases, geralmente, quem vai aparecer? Vai aparecer a tensão, que é o quinto grau, e vai aparecer o quê? O primeiro grau. Existem outras possibilidades, existem outras formas de você desenvolver uma progressão harmônica, né, utilizando os graus da escala, para se resolver aonde? Na tônica. O que é importante você aprender hoje nessa lição? Vamos voltar aqui rapidamente. Nós falamos sobre os graus da escala. É muito importante que você entenda o que são graus da escala. Né? Os nomes, nós vimos os nomes dos graus. Aprenda esses nomes. Aprenda o conceito de sistema tonal. Você tem que lembrar que tudo gira em torno da tônica. Quando a gente toca uma música em Dó maior, Dó é a nota mais importante, é o acorde mais importante, é onde tudo se resolve. Tá? Esse é o assunto da nossa lição de hoje. Se bem que a gente fez uma explanação um pouco geral, a gente dei alguns exemplos aqui na prática, né, de como isso pode se comportar numa partitura. Vocês viram lá no Luar do Sertão e naquela outra musiquinha, Long, Long Ago. Né? Então aí, o que é que você tem que guardar da lição? Os graus da escala e os nomes. Tá? Você que é aluno da escola, não deixe de fazer as atividades a partir da página 31. Não esqueça, você faz as atividades. Aqui vai te ajudar a compreender melhor, né, o que foi estudado na lição. E você pode trazer para a aula, né, para o professor corrigir. Você pode mandar as fotos pelo WhatsApp também, tá certo? Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Pois é, pessoal. Eu acho que ficou bem explicadinho, né? Ficou bem detalhado aí para vocês. Você pode pesquisar um pouco mais sobre esse assunto na internet, vendo outros vídeos. Tá? Você pode consultar em outros livros de teoria e ter outros exemplos. É muito importante que você faça isso, que você busque outras referências, outros conceitos, outros exemplos. Tá? Esse assunto é fácil, é um assunto corriqueiro. Né? Quem estuda música se depara com isso praticamente todos os dias, em quase todas as aulas de harmonia, de formação das escalas, a gente está falando sobre graus. Então é de extrema importância que você saiba o que é, como já foi dito, e que você conheça o nome e as funções dos graus. Vamos ficando por aqui, tá? Eu sou o professor Elvio Chaves, é um grande prazer, tá, te dar essa aula e convido novamente a deixar o seu like, né, fazer sua inscrição no canal e compartilhar esses vídeos aí com os seus colegas. Pessoal que estuda música juntamente com você na escola, com o professor, ou pessoal que é autodidata, né? Tem gente que estuda aí junto os grupos e fazem aqueles estudos de teoria musical ou compartilham partituras, enfim, tá? Desejo a todos paz e graça e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus os abençoe.